Chad, tudo bem? Vou ser um pouquinho sucinto, porque eu tenho uma reunião agora com o presidente e vou ter que subir. Mas o assunto é de rápida informação. Mais alto, boa tarde, um pouquinho mais alto. Primeiro, eu dei boa tarde a vocês. Boa tarde. Eu vou ser rápido, porque o assunto foi um tema só tratado pelo presidente da República. Nós estamos com uma iniciativa já para ser tomada há algum tempo, que vinha sendo discutida internamente e também com os bancos, que é uma coisa, na nossa opinião, de alta prioridade, que vem a ser o que chama de consignado privado ou e-consignado, e-mail, que é o consignado eletrônico do setor privado, que é por conta do e-social. Qual é o problema que nós temos hoje? Os aposentados do INSS, eles têm, vamos dizer, uma fonte pagadora só, né, que é o próprio INSS, e a pessoa tem ali a regularidade dos seus pagamentos garantida pelo Estado brasileiro. O funcionário público não aposentado tem estabilidade garantida na Constituição Federal. E você sabe que para alguém sair do serviço público, ou é voluntário, ou é um processo administrativo longo. Esses dois conjuntos, eles têm mais ou menos uma folha, né, o INSS e o serviço público, de 120 bilhões de reais. Tá? Aproximadamente 120 bilhões de reais. Estou dando números redondos. O crédito consignado desse público chega a 600 bilhões de reais. Desse grupo, INSS e servidores públicos, que é o consignado que está funcionando hoje. Né? Ele tem, repito, 120 de folha e 600 bilhões de crédito consignado. Já no caso privado, como ele é um pouco burocrático, envolve convênio com empresa e tudo mais, e exclui um conjunto enorme de trabalhadores. Vamos falar no caso limite. A empregada doméstica, né? O funcionário que atende uma família. Ele tem lá o seu registro, o seu recolhimento, mas ele não tem acesso ao crédito consignado. Ou de uma pequena empresa, uma pequena loja, uma padaria, uma farmácia. E também, dificilmente, um empregado do Simples, um empregado de uma pequena empresa terá acesso ao consignado. Exige uma série de formalidades da empresa com os bancos. Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro, porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia, imposto retido na fonte e assim por diante. Então, o e-social, ele se transformou num veículo que permite o crédito consignado privado. Qual é a vantagem disso? É que hoje todas as empresas reunidas, contra 600 bilhões, né, que eu disse de crédito consignado dos primeiros dois segmentos, tem apenas 40. E o valor da folha é equivalente. Então vejam vocês, num caso dos dois segmentos, você tem 120 bilhões de folha para 600 de crédito consignado. No outro caso, você tem os mesmos 120 bilhões de folha para 40 de consignado. Aí você vai perguntar, bom, mas a pessoa que está numa empresa pequena e não tem acesso ao crédito consignado, ele vai ao sistema bancário. Só que quando ele vai ao sistema bancário sem a garantia do salário dele, de uma parte do salário dele, ele paga 2, 3 vezes mais de taxa de juros do que ele poderia pagar se ele tivesse o mesmo mecanismo que aposentados e servidores públicos têm. Então nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juros praticadas pelo sistema bancário, a pessoa vai poder fazer, né, o seu pedido para o banco que eventualmente tiver disposto a oferecer para ele o crédito com aquela taxa. Então você vai criar
uma nova plataforma virtual que vai permitir a milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao crédito consignado barato essa abertura. Quantos brasileiros poderão ser beneficiados, ministro? Todos os seletistas. Vocês têm uma ideia de... A Caixa vai centralizar a operação? Vai ter essa centralização na Caixa? Não. Cada banco vai operar da maneira que opera hoje. Quando? Então, nós fizemos uma última reunião com o setor privado, já consultamos. O presidente deve chamar uma última reunião de governo para arbitrar os pequenos pontos que faltam ser incluídos no projeto de lei, no medida provisória, ainda não tenho notícia do qual vai ser o veículo que o presidente vai decidir, mas esse ano de 2025 nós vamos ter uma ferramenta muito eficiente para permitir a famílias que hoje não têm acesso ao crédito barato, um mecanismo que hoje só está disponível para aposentados e servidores públicos ou daquelas poucas empresas que têm convênios com os bancos para os seus trabalhadores especificamente. Isso depende da aprovação do Congresso Nacional, isso pode ser efeito imediato. Se for por medida provisória, tem efeito imediato. Vai ser? Isso eu não posso anunciar porque não foi objeto. É surpresa? Não posso falar. Sabe que é aniversário do FGTS acaba, era a defesa do ministro Marinho. Isso não foi tratado nessa reunião. Nós tratamos especificamente da medida provisória. Ministro, caso de desligamento do funcionário, quem fica com a dívida? Ministro, medida provisória? Caso de desligamento do... Não, como todo consignado, olha, vale a regra da consignação. Que você está elevando o empregado privado de uma empresa à mesma categoria que um funcionário público e que um aposentado do INSS tem hoje. Porque, na verdade, o que nós estamos viabilizando pelo I-Social é um mecanismo de democratização do crédito barato, que hoje está circunscrito a essas duas categorias, porque a terceira, que vai ser agora atendida na sua plenitude, ele é muito restrito, porque depende de uma série de formalidades da empresa para os bancos, que vai ser superada justamente pela utilização do social. Haverá um crédito tem taxa de juros como tem no consignado do INSS? Haverá algum crédito? Isso vai ser matéria deliberada pelo presidente no encaminhamento do ato legal do Congresso Nacional. Ministro, tem um tempo mínimo, por exemplo, de trabalho, de carteira, para poder ter acesso a esse crédito? Isso cada banco vai decidir a sua linha. Cada banco vai fazer a sua análise de risco. Aquele trabalhador muda de emprego a cada quantos meses? O trabalhador está 10 anos na mesma empresa, o outro trabalhador está 2 anos na mesma empresa, um trabalhador tem um salário, o trabalhador tem outro salário. Percebe? Não é o mesmo mundo, o setor privado não é o mesmo mundo do setor público e do setor de aposentados. Então, é um desafio para os bancos fazer o cálculo, praticamente para cada cadastro, para cada pedido que vai ser recebido. Ele vai fazer uma análise de crédito. A novidade é que você vai estar usando um mecanismo geral, que é o I-Social, para que essa avaliação de crédito seja a mais rápida possível, com as taxas que não são do crédito atual, que é o crédito pessoal. O crédito pessoal hoje, como o banco está sem garantia nenhuma, ele às vezes coloca uma taxa de difícil cumprimento pelo tomador. E com a garantia associada, como esses outros trabalhadores têm, a tendência forte é de que pela utilização do I-Social você dê aos trabalhadores que hoje pagam 4, 5, chega a 6, até mais, por cento ao mês de juro no crédito pessoal, e por esse mecanismo você traga para uma situação... O FGTS também pode entrar como garantia, ministro? O FGTS também pode entrar como garantia? Hoje tem 10% da conta, vai aumentar? Deixa o Isaac responder algumas Ministro, uma perguntas, dúvida para o senhor antes do presidente da FEBRABAN falar. O senhor hoje foi duramente criticado pelo presidente nacional do PSD, que afirmou que avalia que o presidente Lula não se reelege e avaliou a sua atuação de ministro como fraca. O senhor tem algo a responder? Eu nem li essa declaração.
Não. Não tomei conhecimento. Só com relação à plataforma, o senhor estava explicando que as pessoas que forem entrar na plataforma vão poder comparar as alíquotas que vão poder fazer. Como funciona mais ou menos o Desembola? Vai ter um aplicativo onde as pessoas podem comparar, portal, isso? Exatamente. Então. O projeto não versa sobre o saque aniversário mesmo. O projeto não vai versar sobre o saque Nós não aniversário. tratamos disso, né? Mas não vai ter De isso. 10%, limite de 10%. Nós não tratamos disso. Eu fiquei com uma dúvida com relação à taxa de juros. O senhor comparou com a questão da taxa do crédito pessoal hoje. Em quanto deve cair nesse consignado? 50%? Que o presidente da FEBRABAN. Boa tarde a todos. Nós estamos há um ano tratando com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Trabalho de mecanismos que possam baratear o crédito para o trabalhador regido pela CLT. E nós estamos apostando nessa interlocução porque nós confiamos que, tendo uma plataforma que possa centralizar a gestão do crédito consignado entre empresa, banco e trabalhador, nós temos um grande potencial de fazer com que o crédito consignado privado no Brasil possa, de fato, decolar e ter uma performance muito melhor. O ministro já explicou, esse crédito consignado hoje no Brasil é de apenas 40 bilhões de reais, de um total de 675 bilhões. Com uma plataforma que é o E-Social e também os canais dos bancos que possam conectar nessa plataforma, nós vamos ter uma capacidade de fazer com que os bancos não mais precisem fazer convênios com micro, pequenas, médias e grandes empresas. Esse hoje é o grande gargalo do crédito privado. São milhões de empregadores, entre microempreendedores, micro, pequenas, médias e grandes empresas, a riscos diferenciados, setores da economia diferenciados, e os bancos não conseguem mapear o risco de crédito de todos os trabalhadores. Tendo uma gestão centralizada pelo E-Social, conectando nos aplicativos dos bancos, os bancos vão poder ofertar taxas, vão poder ofertar linha de crédito e os trabalhadores vão conseguir acessar um novo consignado. Os bancos, com isso, na medida que as empresas, no E-Social, vão pagar os encargos sociais, INSS, qualquer tipo de encargo social, vão consignar ali a prestação para o banco que vai ser carreada diretamente para o banco credor. Portanto, a gente tem, de fato, uma perspectiva muito positiva de alavancarmos de forma responsável o crédito para o trabalhador. O ministro há pouco mencionou, existe uma massa salarial de 113 bilhões de reais do trabalhador privado e ele só consegue acessar 40 bi de crédito. Tudo mais é crédito pessoal não consignado, que é muito caro. Portanto, nós estamos, juntamente com o governo, nos associando a uma ideia. Os bancos estiveram hoje presentes aqui, 2 bancos públicos, os 3 maiores bancos privados, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander, assumindo um compromisso com o governo de fazer com que nós tenhamos um crescimento do crédito privado para o trabalhador CLTista, desde que nós consigamos, de fato, enxergar os dados dos trabalhadores, das empresas, e a gente enxerga a plataforma do E-Social como sendo um veículo importante de acesso à informação, porque crédito tem a ver com garantia, que tem a ver com informação de qualidade. Quanto mais informações, menor o risco de crédito, menor o custo de crédito, menor a inadimplência. Então, há uma aposta firme dos bancos para que nós tenhamos, de fato, uma alavancagem responsável por taxas mais baratas, e nós estamos, de fato, apostando nessa nova linha de crédito privado. Há detalhes para serem tratados. Essa conversa foi mais uma das conversas governamentais. Como eu mencionei, temos uma interlocução frequente com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Fazenda, mas nós temos uma perspectiva positiva de que esse crédito para o trabalhador privado ele vai ser mais barato, vai ser mais ampliado, nós vamos democratizar o acesso, e nós estamos estimando que esses 40 bilhões de reais possam triplicar, que significa dizer que essa carteira de crédito pode chegar a uns 120, 130 bilhões de reais, desde que nós tenhamos condições de acesso a essa plataforma e que os aplicativos dos bancos, os canais dos bancos também possam ser veículos de oferta desse produto. Essa oferta pode ser imediata ou precisaria levar um tempo para ajuste e adaptação? Depende da norma que vier, da regulamentação e o quanto que os bancos vão poder se integrar nessa plataforma. É uma questão de desenvolvimento tecnológico, eu acho que já tem avanços significativos e com a norma editada, a medida provisória, uma lei, nós imaginamos que em tempo curto, conectando no E-Social, os bancos já vão poder começar a fazer as ofertas das linhas de crédito. Quando pode chegar essa redução? O ministro estava citando 4, 5% hoje. Pode reduzir a metade? Olha, a precificação do risco de crédito vai depender do apetite dos bancos. Cada banco tem seu critério de concessão.
Imaginemos o seguinte: os trabalhadores são muito diferenciados. Nós temos um trabalhador com uma faixa de renda mais baixa, temos um trabalhador que ele está empregado, por exemplo, numa padaria, numa grande rede de supermercado, num grande banco ou numa média empresa. Se essas informações forem levadas para o E-Social e os bancos enxergarem quantos empregados a empresa tem, qual é o porte da empresa, qual é a faixa de renda, quanto tempo esse empregado tem na empresa, qual é o nível de endividamento que esse empregado tem em outras linhas de crédito. Tudo isso é um conjunto de informações que faz com que os bancos consigam aferir o risco de crédito e ofertar esse produto com taxas. E aí vai ter uma competição. 80, 90 bancos vão estar conectados no E-Social, vão disputar o cliente, vão disputar as empresas, vão disputar a folha de pagamento. Portanto, a gente tem aqui uma perspectiva positiva de um crédito mais acessível ao trabalhador, que hoje ele não acessa o consignado privado. Doutor Isaac, vocês são a favor de um teto de taxa de juros? Olha, o mercado ele consegue se autorregular, essa é a nossa impressão. Nós temos vários outros produtos de crédito em que a competitividade e a concorrência fazem com que os bancos, cada qual ofereça taxas competitivas. Nós acreditamos que esse é um caminho importante, mas essa é uma decisão do governo. Nós colocamos as nossas ponderações, achamos que esse produto deveria nascer com liberdade do ponto de vista de taxas, cabe ao governo decidir. Quanto mais os bancos puderem competir entre si para ofertar essa linha, significa dizer que o consumidor, o trabalhador, vai poder migrar do banco A para o banco B, para o banco C. O teto ele costuma gerar algumas disfuncionalidades na competição. Essa é a nossa tese, mas essa é uma decisão governamental. O presidente vetou a utilização do FGTS como garantia, isso foi vetado? E o limite de 10% vai mudar? Nós não tratamos de saque aniversário, de FGTS. Garantia, presidente. Também é uma decisão governamental. Quanto mais garantia, mais barato o crédito. Nós não estamos aqui necessariamente reivindicando a garantia do FGTS para essa linha. Nós estamos aqui reivindicando uma plataforma que possa ser provida com informações para análise do risco de crédito. Se tiver garantia, tanto melhor. Mas nós estamos aqui, já existe a garantia, a lei já prevê, mas esse não foi o foco da reunião. O foco da reunião é a gente poder operacionalizar uma plataforma que possa integrar os bancos, as empresas e os trabalhadores. Ministro, o senhor falou do número de pessoas que podem ser alcançadas por essa nova medida. 42 milhões de brasileiros que estão fora da INSS. Não estão fora. Todos os trabalhadores e trabalhadoras que tenham registro em carteira estão no sistema E-Social, ou seja, todos os seletistas do Brasil e todos os trabalhadores domésticos registrados em carteira, é esse o público elegível para isso. 42 milhões de pessoas. Uma coisa que eu queria dizer, 42 milhões de pessoas. Na hora que esse empréstimo for ser avaliado, a gente já sabe qual percentagem do E-Social vai poder ser consignado? Tudo que o cara tem no E-Social vai poder virar empréstimo? Veja. Esse produto é um produto, tem uma lei vigente do consignado privado. Desde 2003. Okay? Essa lei está vigente. O que não pegou, que foi dito aqui pelo ministro Haddad e pelo presidente Isaac? O que não pegou foi a dificuldade dos bancos acessar os empregadores, porque hoje só tem as empresas que fez o convênio com uma instituição financeira, que são os 40 bilhões de crédito que foi referido aqui. O que o E-Social vai fazer é agregar a totalidade dos empregadores e dos trabalhadores a possibilidade desses trabalhadores acessar o crédito consignado. Não precisará mais do convênio da instituição financeira com o empregador. A plataforma social é que fará essa integração. Okay? A lei vigente garante, tem limitações. Ele não pode fazer o empréstimo, tá certo? O tamanho eventualmente desejado, está limitado a 30% da sua folha de pagamento. O crédito é dessa magnitude. Né? Então ele pode acessar o crédito e, em caso de emissão, e se ele tem débito, ele pode utilizar 10% do fundo e a totalidade da multa. É isso que está na garantia hoje.
E o Isaac diz que os bancos estão satisfeitos com essa garantia. É isso que ele disse aqui. Okay? Já existe essa garantia. Não entendi. Existe na lei. A lei atual do consignado garante, okay, 10% do saldo dele e a multa. Né? A multa lá deve ser 40%, lembra? Então, na demissão, ele pode usar a multa e 10% do saldo dele como garantia na rescisão do contrato. Agora, Então não vai mudar o limite que o cara pode dar de garantia o dinheiro que ele tem lá, que é depositado na social, isso não vai mudar o limite de quanto que isso pode lastrear de empréstimo. Veja, o Congresso, quando vai, se remete uma medida provisória, um projeto de lei para o Congresso, quem dá essa palavra final é o Congresso. Evidentemente, aqui nós não estamos antecipando o posicionamento do Parlamento brasileiro. O que nós estamos dizendo é que nós não estamos, neste momento, falando em mexer nesse limitador. Em princípio, vai com os mesmos limites, 30% dos salários e 10% do fundo de garantia. Em princípio, o projeto, o MP vai nesse tratando de modificação. Ministro, agora só uma questão, é que o senhor... Tá bom, sim, apesar de não ter sido alvo da conversa hoje, a gente sabe que o senhor defende o fim do saque aniversário, e eu queria saber se o senhor ainda cogita levar isso mais uma vez. Veja, vamos tratar por cada produto no seu dia. Mas hoje esse é o debate. É que o ministro sobre o cronograma. Esse é o debate. Então, sobre outros assuntos, voltaremos a falar. A vida não acaba aqui. Sabe qual é a questão também, ministro? É se existe uma urgência para isso começar. Porque, no caso, se fosse um MP, já começa no dia que valer. Mas o projeto de lei demora um pouquinho mais de tempo. Qual é a urgência do governo em relação a isso? Veja, o governo tem feito sistematicamente, se a decisão do presidente Lula, quem vai decidir, for por medida provisória, a mecanismo que tem adotado manda a medida provisória e manda um projeto de lei, tá certo? Para entrar em vigor imediatamente, e a medida provisória não é apreciada, mas durante a sua vigência o projeto de lei é apreciado. Ministro, o problema é o seguinte, quando a decisão se é uma medida provisória, projeto de lei, em breve. A fatia dos trabalhadores vão... Bom, hoje é dia 29, é isso? No próximo mês, com certeza. Então pode ser enviado um MP e um projeto de lei. Isso é o presidente Lula que vai decidir. Não estou aqui sabe qual é o antecipando problema, isso. ministro? É que anuncia, as pessoas ficam empolgadas, acham que já é para amanhã, e a gente precisa saber se essa é uma pretensão ou já é um anúncio de que o governo vai fazer Nós isso. vamos encaminhar, durante o mês de fevereiro, essa decisão. Ok? Obrigado. Obrigado. Ministro, eu vou fazer uma perguntinha sobre a questão da Operação Acolhida, que sofreu um baque aí nos últimos dias. Ontem teve uma reunião lá no Palácio e aí ficou acertado que haveria o envio de alguns servidores para essa região. A gente já tem a quantidade, o quantitativo, quais vão ser esses profissionais, quando é que vão ser enviados, e uma outra questão a respeito do Centro de Cooperação Policial Internacional que vai ser inaugurado lá em Manaus. Quais os tipos de informações que vão ser divididas, compartilhadas, como é que isso vai ajudar? Tá bem. Bom, ontem nós tivemos uma reunião, inclusive com a presença do doutor Andrei, na presidência da República, com outros ministros presentes, comandante da Aeronáutica, para fazer uma avaliação não apenas da situação dos brasileiros deportados dos Estados Unidos e como seria daqui para frente o tratamento desses nossos concidadãos, mas também discutimos a situação dos imigrantes venezuelanos que vêm por Roraima e que vêm num número bastante expressivo, cerca de 500 por dia, que são recebidos por aquela operação acolhida. Como houve uma cessação dos aportes dos Estados Unidos para a Organização Internacional de Migração, aquela operação acolhida sofreu realmente um baque muito grande. E houve um primeiro momento em que nós pensamos em suspender as operações. Mas nós vamos buscar recursos, não temos ainda os recursos definidos e nem o pessoal necessário,
mas todos os ministérios envolvidos, sobretudo o Ministério da Defesa, o próprio Exército e nós mesmos, vamos fazer o possível para que possamos receber os venezuelanos condignamente, como o Brasil faz com todos aqueles que vêm procurar uma vida melhor em nosso país. Sabe quanto de recursos são precisos aí para essa... Então, nós vamos fazer o possível, né? Porque os recursos são escassos. Nós temos um teto de gastos, nós vamos tirar daqui e acolá para podermos acudir, não é? E fazer com que esses venezuelanos tenham um mínimo de dignidade, né? Inclusive acesso aos sanitários que agora lhes foi negado ou foi impedido. Agora sim, vai ter algum apoio também até o governo estadual, porque o que eles queixam lá é que o Estado fica sobrecarregado justamente por causa dessa demanda, né? Nós estamos, dentro do possível, acolhendo as reivindicações do governador Denário. Inclusive sabemos que ele tem um problema com a população carcerária. Há muitos venezuelanos que, infelizmente, cometeram crimes no Estado, foram detidos. O doutor André Garcia, que nosso secretário de Políticas Penais, acaba de nos dizer, num despacho recente, já tem uma verba destinada para auxiliar neste campo, nesse aspecto. Mas nós temos atuado fortemente, sobretudo na terra dos Yanomamis e em outras áreas, para, enfim, mitigar a sobrecarga que o Estado de Roraima tem com esses imigrantes venezuelanos. Eu sempre digo que a União é parceira dos Estados. Num Estado federal, o que deve haver, sobretudo, é a cooperação entre os entes federados. Aquilo que os alemães, e a Alemanha é uma federação, chamam muito apropriadamente de lealdade federativa. Então é isso que nós buscamos e, dentro do possível, nós amparamos todos os estados, sejam eles governados por governador de oposição ou não. Ministro, o fluxo do venezuelano, você falou que são 500 diários. Sim. O governo tem previsão de que esse número pode aumentar? Não, é um número que tem se mostrado estável nos últimos anos. Esses são os que entram legalmente. É possível que haja outras entradas que não são computadas. Mas no centro de acolhimento eles são acolhidos, são triados, tem assistência médica, tem amparo social e são identificados biometricamente. Realmente é um centro muito sofisticado, todos são identificados e entram no país já prontos para se integrar à sociedade brasileira. E mais do que isso, há várias empresas que estão lá naquele centro de acolhimento já. Muitas dessas empresas já trazem esses venezuelanos para integrá-los à economia formal. É um projeto muito interessante. Vanilson do Correio Brasiliense. Inclusive, existe um estudo da Universidade de Caracas que serão cerca de 300 mil pessoas que vão vir para o Brasil nesse primeiro semestre do ano. Sim. Agora, sem recursos assim, ministro, você tem assim, talvez uma ideia de quanto tempo dá para segurar? O governo federal consegue segurar essa operação? Bom, nós vamos fazer o possível. Pode ter uma restrição até? Bem, nós, claro que os recursos são sempre escassos, nós temos que ir daqui para aportar ali, mas a verdade também é a seguinte, nós ouvimos do governo americano que esta suspensão dos recursos para determinadas organizações internacionais é uma suspensão temporária. Inclusive, eu ouvi no noticiário internacional que a própria suspensão dos aportes para a Organização Mundial de Saúde é temporária, isso vai ser revisto e tenho certeza que para esta Organização Internacional de Imigrantes também, penso eu, esperamos todos que seja algo temporário. Ministro, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito dos registros de arma, né? E também, tanto da queda do registro de novas armas, mas também do porte. E se vocês têm alguma estimativa em relação a essa última alteração que foi feita no fim do ano, como que isso deve refletir nesse cenário? E só complementar uma segunda pergunta, se vocês pudessem detalhar um pouco mais os dados sobre inquéritos ambientais, é um número maior do que no ano passado ou menor? E teve desfecho? Como é que essas pessoas estão sendo punidas e tudo mais? Bem, a segunda pergunta eu vou endereçar ao doutor Andrei, mas posso dizer que o atual governo tem uma política de desarmar a população, ou seja, de dificultar não só o registro como o porte. Quer dizer, nós imaginamos que o cidadão comum, o civil,
não precisa, nas situações normais, cotidianas, usar armas. Quer dizer, o grande número de armas que existem espalhadas na sociedade brasileira só contribui para o aumento de homicídios, lesões corporais. Então, nós entendemos que restringir, dificultar o registro e o porte é algo importante para diminuir os índices de criminalidade, sobretudo a criminalidade violenta. Essas armas, não raro, ou diria até com muita frequência, vão cair nas mãos dos criminosos. Então, nós temos uma política de imprimir muito rigor para o registro e para o porte de armas. Esta é uma política do governo e que a Polícia Federal está implementando. E agora o doutor Andrei falará sobre os inquéritos ambientais. Isso me permite terceirizar aqui. Meu diretor de Amazônia está aqui. Pois não. E vai então, trazer o dado mais preciso aqui, doutor Humberto Freire. Que vai esse é um grande quadro da Polícia Federal que agora está nessa diretoria importante. Muito obrigado, ministro. Sim, nós aumentamos o número de inquéritos e isso é um movimento por determinação exatamente da direção-geral, que a gente possa ampliar as investigações e qualificá-las. Tanto que nós também ampliamos não só o número de inquéritos, mas a quantidade de apreensões e de pessoas presas e indiciadas. E eu uso só um exemplo aqui. Nós tivemos no ano de 2023, e que já foi maior que 2022, 42 inquéritos relativos a incêndios. E no ano passado tivemos 130, obviamente diante daquela situação de maiores incêndios no Brasil. Então nós temos sim intensificado e a tendência é que a gente possa cada vez mais ampliar as investigações e qualificá-las ainda mais. O senhor teria o número de 23, doutor? O senhor teria o número de 23? Posso aproveitar esse gancho e fazer essa pergunta, que cabe também para o doutor Andrei e para o ministro, que é qual o plano para enfrentar possíveis novas queimadas esse ano, né? Então está chegando aí o período das queimadas, como é que é o plano para poder evitar que aconteça o que aconteceu em 2024? Eu vou dar uma primeira rápida intervenção. Nós estamos fazendo esforços para nos anteciparmos às queimadas, né? Não só em contato com o Ministério do Meio Ambiente, mas com a academia, com os cientistas, e vamos verificar quais são os locais onde existe maior probabilidade de incêndios. Quer dizer, nós estamos não só fazendo planos para uma ação repressiva, mas também para uma ação preventiva. Só uma dúvida sobre os números. Então, o número final do ano passado, 130? 130. Só de incêndio, né? Só sobre incêndios. Sobre incêndios. Concluídos eu teria que checar, porque isso é um número dinâmico. A cada mês a gente tem conclusões. E tem número de prisão e indiciamento só das queimadas desses 130? O senhor tem algum dado? Não aqui, poderemos informar, como o doutor Andrei mencionou, no relatório, na informação que a gente enviar. Tá. Diretor, mas esses inquéritos sobre crime ambiental, eles têm uma taxa de resolução um pouco menor que os... Na verdade, maior. Me permite, e até eu acho que é um momento bom de esclarecer nesse ponto. Acho que o Vladimir fala também da questão da prevenção, que são ações que eu despachei essa semana com o ministro, apresentando um esboço geral, né, que já está lá detalhado na nossa diretoria, para que a gente comece, a partir agora do mês de abril, até talvez antes, algumas ações na área de polícia judiciária, na área de integração com os estados, com as polícias ambientais dos estados, com os órgãos estaduais e federais ambientais, para que a gente faça ações preventivas, faça investigações e também nessa integração consiga, se não eliminar, que é muito difícil, mas reduzir os danos que virão, enfim, com a época das secas. Os crimes ambientais têm várias peculiaridades. Muitos deles são crimes de menor potencial ofensivo. Talvez você esteja se referindo à questão de indiciamento. Sim. E o crime de menor potencial ofensivo, ainda que encontremos autoria, materialidade, circunstâncias, as pessoas não são indiciadas. É uma questão técnica, mas há sim a solução do inquérito, que está acima desses 86%, eu acho, se não me engano, 89% na área de crimes ambientais, que nós encontramos autoria e materialidade, mas não há indiciamento por questão técnica. Bom, aqui eu gostaria de fazer uma complementação muito importante. A questão de cerca de 2 meses, um pouco mais, nós mandamos à Presidência da República um projeto de lei onde nós aumentamos as penas para os incêndios criminosos e outros crimes ambientais. Em geral, o teto
das prisões era de 3 anos e o regime era de detenção. Em média, nós aumentamos para 6 anos e iniciando com reclusão, porque é um crime grave. O crime ambiental hoje é um crime que afeta profundamente a sociedade e o próprio planeta. A importância desse projeto de lei que está agora sendo examinado no Congresso Nacional, foi efetivamente enviado pelo presidente da República ao Parlamento, é que nesse prazo de investigação, muitas vezes chegava à prescrição, porque os inquéritos são complexos, muitas vezes as áreas são muito extensas, então a atividade policial investigativa não é simples e muitas vezes o tempo gasto nessa investigação já ultrapassava muitas vezes o prazo de prescrição. Com essa nova medida que nós agora apresentamos ao governo, à Presidência da República, que encaminhou ao Congresso Nacional, nós buscamos evitar ou impedir esse problema, sobretudo o problema da prescrição. Queria continuar na pauta só para pedir um exemplo para o doutor Andrei. Você fala em medidas preventivas a partir de abril nessas negociações, para a gente tentar ficar mais claro o que já pode ser feito de fato para que a gente não passe pelo mesmo cenário do ano passado. Isabela, é óbvio que a gente não pode antecipar aqui as ações que a Polícia Federal vai fazer, seja nessa seara, seja em qualquer outra, né? Mas fundamentalmente a nossa ação é de polícia judiciária. Então nós temos investigações, nós precisamos destacar mais efetivo, mais pessoal para essas regiões, para termos no local uma atuação mais coordenada com as forças de segurança estaduais, para que a gente avance nas investigações em curso, instaure novas investigações, colha mais elementos de convicção, de provas ali nessas regiões, e com isso a gente consiga antecipar alguns fatos e não leve a situação que nós vimos ano passado. É correto interpretar que seria uma força-tarefa em relação aos procedimentos que já estão em aberto, para que esses suspeitos não voltem a reiterar em crimes? Mas são várias frentes, várias ações que nós precisamos fazer, não só essa. Acho que essa é correta, sim, essa sua avaliação, mas há outros caminhos que a gente vai seguir. E me permitam também, o Fundo Nacional de Segurança Pública já está investindo em viaturas, em caminhões-pipas, que serão distribuídas aos estados, e nós estamos também, portanto, equipando os corpos de bombeiros estaduais para já se prevenirem e anteciparem essa catástrofe que já está pré-anunciada. Portanto, e a própria presença do Estado brasileiro, aqui eu digo Estado gênero, né? Não o Estado membro da Federação, a presença da Polícia Federal em campo, juntamente com as polícias militares, sobretudo as polícias florestais e também as polícias civis, é um fator inibitório. Então nós estamos indo a campo, mostrando que estamos presentes, equipando, portanto, todos aqueles que vão combater esses incêndios que já se prenunciam, infelizmente. Doutor Andrei, eu tenho uma dúvida sobre a apresentação de hoje, dos dados de hoje. Sim. No ano passado, a PF suspendeu a divulgação de apreensão de ativos do tráfico, né, de dinheiro do tráfico, porque a PF encontrou erros expressivos nesses dados, eles passaram por uma revisão, né, e foi suspenso. Aí eu queria saber se hoje vocês divulgaram dados, né, de prejuízo do crime organizado, então eu queria saber se já houve essa atualização desses dados ou se foi só de 2023 2024, se existe uma previsão de quando esses dados vão voltar a ser divulgados. Se puder explicar um pouco mais que erros foram esses. Ok, vamos lá, acho que isso vai na linha do que eu tentei colocar aqui de gestão, da gente ter de fato métrica, de ter dado, ter informação, não só para a gestão, mas também para a transparência, para a comunicação daquilo que a gente faz. Nós passamos esse período depurando essas informações e esses dados. Então hoje, toda a informação que está aqui está nos nossos sistemas. A Polícia Federal não tem inquérito de papel mais, não tem folhas soltas por aí. Nós temos tudo dentro dos nossos sistemas informatizados. Logo, é mais fácil extrair a informação, mas é preciso ali fazer uma análise crítica e criteriosa de tudo o que está lá. Então, nós fizemos esse processo dessa análise criteriosa. Por exemplo, tinha desvios, por exemplo, de avaliação de veículos apreendidos, que o valor estava acima daquilo que seria o valor razoável para o veículo, enfim, o mesmo se aplica para imóveis. Então hoje há um standard, há um padrão que a gente pode então fazer essa linha do tempo comparativamente. Eu, por óbvias razões, eu estou aqui focado
em 2023, 2024, nosso período de gestão, mas a equipe, à medida que isso for consolidado, vai poder talvez resgatar anos anteriores e a gente ter ainda mais na sintonia fina ali o dado comparativo. Ministro, diretor, por gentileza, só a respeito dos deportados, se tem próximos passos, já tem algo que vocês podem antecipar para a gente, reuniões, discussões, alguma coisa em vista? Sim. Com relação aos deportados, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, saiu com a incumbência de negociar um novo acordo com as autoridades norte-americanas para que os brasileiros que sejam deportados agora venham com o mínimo de dignidade, que seus direitos fundamentais sejam respeitados. A ministra Macaé dos Direitos Humanos, por sua vez, ficou encarregada de montar um centro de acolhimento lá no aeroporto de Confins. É isso que podemos fazer por enquanto. Aqui no Ministério? Aqui no Ministério estamos acompanhando a Polícia Federal quando esses brasileiros deportados chegam, faz a sua triagem, faz o processo de imigração, como faz com relação a qualquer pessoa que ingressa no território nacional. Os Estados Unidos já anunciaram uma nova deportação? Do inquérito das investigações lá em Manaus? Veja, o que nós estamos fazendo lá é um relato amplo de tudo o que aconteceu, né? Desde o momento do pouso da aeronave até, enfim, o embarque dos brasileiros de Manaus para Belo Horizonte. Então, a partir dessa coleta de informações, eu não diria uma investigação, mas, enfim, esse relatório, nós vamos poder aí internamente nos debruçarmos sobre isso. Vou encaminhar ao ministro da Justiça para que, nesse contexto, né, da integração Ministério da Justiça, Itamaraty e Direitos Humanos, isso seja um substrato para ter essas discussões com o governo norte-americano, para que a gente tenha as melhores condições possíveis para os brasileiros que estarão repatriados. Gente, obrigado. Só mais um pontinho. É sobre a respeito das mudanças que foram anunciadas pelo governo, pelo presidente Milei. A ministra de Segurança Pública avisou que vai ter um aumento no controle da fronteira com o Brasil. Queria que você pudesse comentar um pouquinho. Bom, deixa eu lhes dizer, nós temos participado, eu e o doutor Andrei e outros integrantes do Ministério, nas reuniões do Mercosul, que é um organismo muito atuante. Então, nós temos tido uma cooperação com a Argentina, com o Paraguai, com outros estados, muito positiva, muito boa, sobretudo no controle das fronteiras. Eu acho que não teremos nenhuma novidade. Nós estamos entendendo que o que a ministra da Argentina pretende é reforçar o controle das fronteiras e, nesse sentido, até colabora conosco, não é? Sem dúvida. Obrigado. Boa tarde a todos e a todos. Nós temos a satisfação de anunciar que tivemos agora com o senhor presidente da República, com a ministra Esther, com o diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei Rodrigues, e o presidente anunciou a reposição dos quadros da Polícia Federal, que historicamente eram em torno de 15 mil homens. O presidente da República anunciou que pudéssemos fazer um concurso para que ingressassem 1.000 policiais este ano e mais 1.000 policiais no ano que vem, portanto mais 2.000 policiais federais que serão distribuídos por todo o Brasil, muito importantes no combate ao crime organizado, à segurança das nossas fronteiras e ao combate ao crime ambiental. Então, maiores detalhes podem ser dados pela ministra Esther e, eventualmente, pelo nosso diretor da Polícia Federal. Para quando isso? A portaria de autorização deve sair... Fala no meio, por favor. A portaria de autorização deve sair provavelmente na próxima semana, ou uma ou 2 semanas, e aí começa o calendário do concurso, que a Polícia Federal pode... Quem vai tocar o concurso é a própria Polícia Federal, eles vão poder escrever as etapas do concurso. Mas uma coisa importante, acho que eu venho anunciando, né, que justamente esse ano a gente vai fazer um ajuste na LOA com uma redução de 1 bi, que foi anunciado já pelo presidente, mas dentro do valor existente a gente está fazendo uma prioridade, o presidente deu uma grande prioridade para esse concurso e justamente a gente já está anunciando logo agora, antes de outros que a gente vai anunciar possivelmente ainda ao longo do ano, pela urgência de fazer esse concurso para que eles ingressem o mais rápido possível. Então essa autorização é dada agora e tem todo um processo longo que provavelmente a entrada efetiva deve ocorrer mesmo no final desse ano ou só no ano que vem. A gente está, como são diversos cargos, a gente definiu um valor e a gente vai sentar com eles agora para
dentro dos 5 cargos que existem, qual vai ser o percentual, e aí sim a gente vai poder dizer o valor para vocês certinho de quanto dá, tá bom? A gente quando tiver a portaria de autorização, vai estar lá previsto o impacto, tudo certinho, com ateste da Secretaria de Orçamento Federal, e aí a gente vai poder anunciar esses valores exatos para vocês, tá bom? Não tem o valor exato. Ainda não. Nas próximas semanas, a gente pelo Andrei sai até sexta-feira, mas obviamente tem um trâmite interno no Ministério para a gente fazer, tem a autorização da Secretaria de Orçamento Federal, que sabe que a gente ia fazer esse pedido ainda em janeiro, chegamos no limite de janeiro, então acho que mais 1 ou 2 semanas a gente deve sair esse. A gente vai tentar sair na próxima semana. Ela está lá na rua. Não, que na verdade a gente fez, né, uma projeção, um anúncio de uma redução de 1 bi, e aí a gente recalculou internamente os valores, viu o valor que tinha, por isso que precisou, não conseguimos autorizar no final do ano passado, porque dependia desses cálculos que a gente está fazendo agora, que a gente conseguiu fazer, e aí sentamos com o presidente para ele avaliar, né, discutiu a prioridade, ele deu uma prioridade grande a esse concurso, e por isso que estamos anunciando agora. O quadro atual é 15 mil, vai ser... Não, o quadro historicamente foi de 15 mil. Hoje nós temos cerca de 13 mil policiais. E então o presidente anunciou este concurso, quer que nós anunciemos esse concurso para mostrar exatamente a prioridade do governo no investimento em segurança pública. Então, com esse concurso que vai se abrir e o ingresso de mais 1.000 policiais no ano que vem, 1.000 este ano e mais 1.000 no ano que vem, nós voltaremos à média histórica de 15 mil policiais federais. E vai ter redução na loja de 1.000, né? Isso a gente anunciou o ano passado, né? No ano passado, quando a gente fez o anúncio dos ajustes, né, necessários, incluindo aquelas medidas que foram aprovadas na PEC, na lei complementar, a gente também anunciou um ajuste no PELOA, que obviamente será feito na LOA, de uma redução de 1 bi em gasto de pessoal. E com esse valor que a gente recalculou, então, o que tinha disponível para novos provimentos, autorizações, e a gente viu que era possível, então, autorizar um concurso de 1.000 vagas, e todo concurso autorizado ele pode ter provimento adicional. O presidente já autorizou que ano que vem tem um provimento adicional de mais 1.000 vagas. Quais serão os 5 cargos que vão ser abertos? Na verdade, são todos os cargos policiais: delegado, escrivão, agente, perito e papiloscopista. Nós temos vagas para todos os cargos. Agora vamos sentar com as nossas equipes para ver quantas vagas para cada cargo, e aí que a gente vai poder anunciar esse quantitativo e também os valores. Obrigado. Doutora Simone, é um prazer tê-la conosco. Prazer é todo meu, agradeço super o convite, vamos conversar. Muito bom. Como foi o início da sua trajetória e o que a levou a se dedicar tanto ao bem-estar no ambiente de trabalho como a projetos sociais? Bom, eu sou médica há quase 25 anos, em janeiro eu faço 25 anos de formada e trabalhava com diagnóstico. E chegou uma hora que me incomodou não chegar antes da doença, sabe? Então, a partir desse incômodo, eu fui estudar, fui fazer novas formações, certificações, para fazer um trabalho mais preventivo, inicialmente com saúde mental. E aí, quando eu comecei a estudar saúde mental, eu percebi que existiam vários recortes. As pessoas adoecem de formas diferentes, por motivos diferentes. Então, você vai fazer um recorte, as mulheres adoecem mais de algumas doenças, porque elas têm uma carga de trabalho dupla, tripla. As pessoas negras adoecem mais por vários motivos também. Então, quando você pega um recorte, uma mulher negra, ela tem outras especificidades para adoecer. Isso foi me levando por esse caminho de tentar entender como ajudar as pessoas a não adoecer na vida, mas principalmente no trabalho, sabe? De não adoecer por um salário, como eu costumo dizer. Uhum. Como mulher e negra, as barreiras a vencer certamente foram maiores, não? Na sua opinião, qual foi o fator principal para que a senhora alcançasse seu patamar atual? Eu acho que eu sou muito persistente e eu sou muito convicta do que eu quero e do que eu posso fazer. E eu encontrei muitas pessoas aliadas, muitas mulheres aliadas, muitas pessoas que enxergaram o meu potencial, que me abriram portas, que caminham comigo. Então eu falo que eu tenho eu não sei se é sorte, mas essa capacidade de construir boas relações e eu não me desvio, assim, se eu tenho um objetivo, eu vou em direção a ele,
sem me desviar muito, apesar das dificuldades que são muitas. Muitas portas fechadas, muitos nãos, muitas coisas até subliminares, assim, muito sutis, que a gente às vezes demora para perceber as negativas, mas ainda assim, eu vou atrás, tentando me desviar desses embaraços aí do caminho. Seu trabalho é voltado para o empoderamento feminino, o bem-estar no trabalho e também qualidade de vida. Como conseguir conciliar, como conseguir equilibrar tudo isso? Eu costumo dizer que as mulheres, elas precisam estar juntas. Isso para mim é primordial. Que você tenha uma rede de apoio feminina, que você tenha mulheres que caminhem com você, que acreditem no seu potencial, que sejam de fato uma base e um apoio. Eu acho que equilíbrio é uma palavra que dificilmente a gente alcança, porque equilíbrio, você pensa numa balança equilibrada, tá tudo ali meio com o mesmo peso, né? E a gente raramente consegue isso na vida. Eu acho que a harmonia entre os nossos papéis, a gente conseguir harmonizar o que a gente é ou gosta de ser como mulher, como mãe, como profissional, como amiga, como companheira, a gente conseguir colocar harmonia ali nessas várias áreas da vida, entendendo que a gente não vai dar conta de tudo. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender para, de fato, falar em equilíbrio, harmonia. Entender que a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, que a gente vai deixar coisas para trás, que os famosos pratinhos vão cair eventualmente e que está tudo bem. Porque a gente precisa conseguir fazer algumas coisas. Tudo a gente não vai conseguir. É verdade. A senhora participou também de uma ação conjunta entre o movimento Aladas e o movimento Elas Lideram 2030, que é o Pacto Global da ONU no Brasil e ONU Mulheres. Como foi participar desse programa? Que experiência a senhora poderia compartilhar com a gente? O Aladas é um movimento do Mentorella, que é uma plataforma de mentoras que eu participo. E esse programa era um programa de mentoria de carreiras executivas de mulheres de empresas ligadas ao Pacto Global da ONU, que são signatárias, para alavancar carreiras femininas, para colocar mulheres em posição de destaque, para fazer trazer desenvolvimento pessoal, trazer crescimento para essas mulheres. A minha vida é muito feminina, assim, todo o meu trabalho, seja ele voluntário, seja ele profissionalmente falando, ele é muito voltado para o universo feminino. Então esse programa de mentoria da ONU Mulheres pro Elas Lideram, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é colocar mais mulheres em posição de liderança até 2030, foi uma dessas frentes onde eu atuo e que foi muito bom. Eu mentorei. A gente teve um grupo de mulheres mentoradas e eu tinha 2 mentoradas especificamente por mim, e foi ao longo dos meses que passamos juntas um trabalho, para mim, fantástico e de muito crescimento também. E com certeza já está dando frutos, né? E sim, com certeza já está dando frutos. A gente tem esse ano um novo programa, uma nova turma desse programa. Eu estou em outro programa de mentoria de carreiras executivas, agora da Associação Brasileira de Executivas de Finanças, também através do Pacto Global da ONU Brasil. E eu faço mentorias de mulheres, eu faço algumas mentorias pro bono para mulheres que não estão nesse universo corporativo, que não têm carreiras executivas, mas que tem todo um potencial aí para ser desenvolvido, e que se alguém não pega pela mão e fala, olha, você pode, você consegue, às vezes elas se intimidam, né? Então é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Bacana. Doutora Simone, para terminar, qual conselho a senhora daria às jovens mulheres que buscam seguir uma carreira de impacto e de transformação social? Eu acho que olhar para o que o Brasil precisa, entender e sempre lembrar de onde a gente veio, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente não se desconectar da nossa origem, da nossa ancestralidade, de quem veio antes de nós, e acreditar que você pode, sim. Hoje a gente tem várias redes de apoio comunitárias, a gente tem programas gratuitos de mentoria, a gente tem lugares onde essas mulheres podem se conectar para potencializar o que elas têm, sabe, de capacidade, de inteligência, de
conteúdo. Então, assim, acredita no seu potencial, busque redes de apoio estruturadas e se cerque de outras mulheres que querem também caminhar para onde você está indo. A gente precisa se cercar de pessoas que querem fazer, que querem acontecer. Eu acho que isso é muito importante. E a educação transforma vidas, não é verdade? A educação transforma vidas e, para mim, é praticamente o único caminho. A gente tem pessoas que fazem uma educação não formal e que são as pessoas que contam a nossa história, mas a educação formal ela é muito necessária e ela é transformadora. Hoje, 29 de janeiro de 2025, o governo de Pernambuco anuncia auxílio para cidades afetadas por chuvas intensas. Transações via Pix retomam volume após onda de fake news. Brasil resgata mais de 65 mil trabalhadores em situação análoga à escravidão em 3 décadas. A Advocacia Geral da União cobra 725 milhões de reais por danos ambientais no Pantanal. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a segunda-feira deixaram cidades em situação crítica, como Vicência, na zona da Mata Norte, sendo uma das mais afetadas. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, a cidade registrou mais de 75 milímetros de chuva em apenas 12 horas nesta terça-feira 28, ultrapassando a média esperada para todo o mês de janeiro. O acumulado no mês já chega a 297 milímetros, quase 6 vezes acima da média histórica. O governo do Estado, por meio da governadora Raquel Lira, anunciou medidas de auxílio, incluindo o envio de maquinários, equipes da Defesa Civil e a ativação de uma cozinha comunitária para oferecer refeições aos desabrigados. Cerca de 100 famílias foram impactadas, muitas perdendo todos os seus pertences. A Prefeitura de Vicência está recebendo doações emergenciais, como roupas, calçados, móveis e alimentos, no Centro de Atendimento ao Migrante, antigo Vicência Hotel. O prefeito Éder comparou a situação a um cenário de guerra. Preço dos medicamentos terá reajuste escalonado em 2025, com parte abaixo da inflação. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Em 2025, os preços dos medicamentos no Brasil passarão por reajustes em 3 níveis diferentes, conforme informações divulgadas. Pela primeira vez, desde 2021, parte dos aumentos ficará abaixo da inflação acumulada. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, com base em cálculos que consideram o cenário inflacionário atual e a necessidade de equilibrar impactos econômicos. Os reajustes previstos para março foram definidos após análise de uma nota técnica da Secretaria de Reformas Econômicas da Fazenda, que identificou um fator X de produtividade de 2,459%. Esse índice positivo permitirá que os aumentos variem conforme a concorrência entre os medicamentos. A medida busca aliviar os custos para os consumidores em um momento de alta sensibilidade econômica. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O volume de transações via Pix voltou a se aproximar da média histórica na terceira semana de janeiro, totalizando quase 2 bilhões de transferências entre os dias 16 e 27. Isso representa uma alta de 0,24% em relação ao mesmo período de novembro, conforme dados do Banco Central. A retomada ocorre após uma onda de fake news na primeira quinzena do mês, que disseminou desinformação sobre uma falsa taxação do Pix. A confusão impactou negativamente as transações, registrando queda de 13,4% na primeira metade de janeiro em relação a dezembro e 6,7% em comparação com novembro. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites.
Está no site do Jamildo. Uma operação integrada entre a Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa, a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou no flagrante de 13 pontos de furtos de água em Pernambuco. A ação, realizada em 3 dias e concluída na última sexta-feira 24, identificou na cidade de Petrolina irregularidades em um motel, 2 aras, uma tapeçaria, uma loja de paisagismo e 5 residências. Com as medidas adotadas, foram recuperados 30 litros de água por segundo, o suficiente para abastecer 790 residências por mês. O prejuízo financeiro causado pelos desvios foi calculado em 540 mil por ano. Além da recuperação de vazão, boletins de ocorrência foram registrados e os casos serão investigados pela Polícia Civil, já que o furto de água é um crime previsto no Código Penal brasileiro. A Compesa reforçou o pedido de colaboração da população, que pode denunciar desvios de água pelo telefone 0800 081 0195. Repetindo, 0800 081 0195, com garantia de sigilo. Tá no JCPE. O mutirão de divórcios promovido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc, do Recife, teve início nesta segunda-feira, com inscrições até a próxima sexta, dia 31. Serão 60 vagas para sessões de conciliação de divórcios na unidade, sendo que 50 delas para demandas pré-processuais previstas para ocorrer entre 3 e 7 de fevereiro. Neste ano, o Sejusc Recife também realizará reconhecimento de união estável com até 50 casais por edição. Ao solicitarem o reconhecimento da união estável ao longo do mês, os casais serão automaticamente incluídos na cerimônia, que deve ocorrer na última semana de cada mês. Para se inscrever nos serviços ofertados, é necessário enviar uma solicitação formal para o e-mail do Sejusc, conciliar.recife@tjpe.jus.br, ou buscar uma unidade com a documentação necessária. Para maiores informações, é só ligar para o DDD 81 3181 0541, repetindo, DDD 81 3181 0541. Tá no blog da Folha. Os prefeitos de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, do PL, e do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral, do Solidariedade, deram início nesta terça-feira 28 às obras de macrodrenagem no canal que delimita os bairros de Curcurana, Jaboatão, e Pontezinha, no Cabo. O trabalho em conjunto visa tratar questões comuns às áreas limítrofes e proporcionar melhorias para as populações dos 2 municípios. As obras incluem limpeza, desobstrução de saídas de água, melhoria das margens do canal e requalificação de trechos da via local. O Rádio Notícias volta já.